Paz do Senhor Jesus. Estava aqui meditando na palavra do Senhor e a palavra veio em 1 Samuel, capítulo 15, versículo do 1 em diante. Samuel manda Saul destruir os amalequitas. Então disse Samuel a Saul: Envia-me o Senhor a ungir-te sobre o rei, sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz da palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque de Israel, como se lhe pôs no caminho quando subiu o Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que estiver. E não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. O que Saul convocou ao povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos quineus: Ide-vos, retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destruas, juntamente com eles, porque vos usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os quineus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas, desde Ávila até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag e ao melhor das ovelhas e vacas, e as da segunda ordem, os cordeiros, ao melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém, todavia, coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Palavra do Senhor. O Senhor manda o profeta Samuel até Saul, fala o que Deus pediu para Saul fazer, e Saul não fez o que o Senhor ordenou. O Senhor Saul poupou a vida de Agag, sendo que Deus falou para ele destruir tudo. E ele deixou Agag vivo, o rei dos Amalequitas, e não cumpriu a palavra do Senhor. Aqui em 1 Samuel capítulo 15, no versículo 10 em diante, fala que Deus rejeita Saul, porque Saul, a partir de então, ele estava criando um eu dentro de si e não estava obedecendo a palavra do Senhor, estava fazendo conforme o querer dele, não conforme o querer de Deus. E a palavra do Senhor diz aqui no versículo 10 do capítulo 15, Deus rejeita Saul. Deus começa a rejeitar Saul. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Arrependei-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e a toda noite clamou ao Senhor. Samuel ficou meio perdido nessa situação toda e não sabia o que fazer. Então ele foi clamar ao Senhor para obter resposta de Deus. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou a Samuel dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou-se para uma coluna. Então voltando passou e desceu a Gigal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor. Cumpriu a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas, e é este aos meus ouvidos, e mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque
as trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecerem ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Samuel queria entender toda aquela situação. E ele sabia que Saul não tinha cumprido o que Deus ordenara, mas mesmo assim ele ainda fez a pergunta. E Saul responde a Samuel dizendo que o seu exército poupou o melhor das ovelhas para dar sacrifício a Deus, ou seja, sacrifício de tolo. É lamentável, mas hoje em dia temos muito isso aqui ao nosso redor. Muitos estão fazendo o que querem e depois estão usando como objetivo para agradar o Senhor. As pessoas estão roubando e querem usar aquele dinheiro para ofertar na igreja, para dar de dízimo, sendo que é dinheiro roubado. A mesma coisa, sacrifício de tolo. Vai oferecer a Deus, se Deus mandou destruir, está descumprindo a palavra. Os dias de hoje é a mesma coisa, tem acontecido muito isso. Estão descumprindo a palavra de Deus, estão distorcendo as coisas. Deus ordenou, temos que cumprir, porque mais na frente pagaremos um preço. E Deus rejeita Saul, porque ele não tem obedecido a palavra de que ordenara. Infelizmente é o mundo que nós vivemos. Então Samuel e Saul espera, e te declarei que o Senhor me disse essa noite. E ele disse-lhe, fala. E Samuel, porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor ungiu rei sobre Israel. Saul fala aqui no versículo 17, que Saul era pequeno e Deus levantou como um grande. Só que Saul começou a ir para outros caminhos, outros pensamentos, não obedecendo totalmente à palavra do Senhor. E Samuel questionou isso com Saul. Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Deus tem nos capacitado de tantas coisas e não temos agradecido, não temos andado em frente, não temos sabendo como lidar com situações, porque o nosso eu dentro da gente tem crescido mais e mais. Vamos pensar melhor, vamos obedecer a palavra e ir debaixo da unção de Deus. É o melhor caminho, é a melhor saída. Continuando. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até os aniquiles, até que os destrua. E ele não fez isso. Vamos obedecer a palavra do Senhor, vamos cumprir o que ele tem nos ordenado, vamos estar debaixo da palavra, vamos deixar o nosso eu para trás, para longe da gente, vamos seguir em frente, que é onde Jesus, nosso Deus, nos quer. A paz.